Bem-vindo ao canal Segredos Bíblicos, um mundo misterioso e um estilo de vida um tanto desconhecido, com criaturas que já não existem e pessoas que viveram centenas de anos. Gigantes que, segundo se diz, vagaram pela Terra em uma era que desperta a curiosidade de muitos. Estamos falando da era pré-diluviana, registrada nos primeiros capítulos do livro de Gênesis. De acordo com o texto bíblico, na era pré-diluviana, a civilização humana alcançou grandes avanços, mas também perpetuou uma cultura de pecado. Como era a vida das pessoas naquela época? O que aconteceu no mundo antes do grande dilúvio? Isso é exatamente o que discutiremos neste vídeo. Se este tema despertou seu interesse, não hesite em dar um like e deixar seu comentário. Inscreva-se para obter mais conteúdo sobre o mundo antediluviano. A primeira família antediluviana foi a de Adão. Depois de serem expulsos do Jardim do Éden, Adão e Eva se estabeleceram e tiveram filhos e filhas. O primeiro filho deste casal foi Caim, que infelizmente se tornou o primeiro assassino da era antediluviana ao matar brutalmente seu próprio irmão, Abel. Como consequência de seu terrível pecado, Caim recebeu uma marca de Deus e construiu uma cidade na terra de Nod, a qual ele nomeou em homenagem ao seu primeiro filho, Enoque. Esta cidade antediluviana é a primeira mencionada na Bíblia. Contrário às teorias extra-bíblicas, as Escrituras explicam claramente que o homem foi criado por Deus como um ser racional e moralmente capaz. Isso significa que, embora o homem tenha experimentado um tipo de evolução intelectual ao adquirir conhecimentos e desenvolver novas tecnologias, não houve um processo evolutivo como espécie, conforme sugerem algumas teses científicas. Esse fato é evidente ao observar os relatos bíblicos do período antediluviano. Caim, sendo o primeiro ser humano nascido na Terra, desenvolveu-se o suficiente para construir uma cidade. Seus descendentes, por sua vez, foram responsáveis por grandes avanços, como Jabal, Jubal e Tubal-Caim, que ensinaram a sociedade antediluviana a criar gado, desenvolver as artes musicais e forjar ferramentas usando cobre e ferro. Mais tarde, na época de Noé, a Bíblia mostra como já existia a capacidade e os recursos para construir uma arca de acordo com as instruções divinas. Embora a Bíblia não ofereça muitos detalhes, fica claro que houve um significativo desenvolvimento tecnológico e cultural no mundo antediluviano. Especula-se sobre a duração da era pré-diluviana, mas a Bíblia não fornece informações específicas sobre o assunto. No entanto, muitos estudiosos sugerem que o lapso de tempo, desde a criação do mundo até o dilúvio, pode ter sido mais extenso do que o resto da história bíblica. Apesar das tentativas de datar este período, nenhuma delas foi conclusiva. De fato, a única fonte que fornece informação cronológica sobre a era pré-diluviana é a lista genealógica do capítulo 5 de Gênesis. Embora não seja possível estabelecer datas exatas a partir deste registro, já que esse não é seu propósito principal, as genealogias bíblicas focam mais em estabelecer linhagens do que em definir datas cronológicas. Algumas dessas listas genealógicas podem ser representativas em vez de exaustivas, o que sugere que podem ter lacunas intencionais para enfatizar indivíduos de particular importância na história bíblica. Nas listas representativas, quando se menciona que uma pessoa gerou outra, implica que o primeiro é simplesmente um ancestral do segundo, não necessariamente seu pai direto. Isso foi corroborado em outras genealogias bíblicas, e muitos estudiosos consideram plausível que o mesmo seja verdade para Gênesis capítulo 5. Com base nesses dados genealógicos, os estudiosos podem ao menos observar que os avanços significativos no mundo anterior ao dilúvio provavelmente estavam relacionados à longevidade humana durante essa época.
Havia apenas um idioma e Deus permitiu que as pessoas vivessem por séculos. Isso provavelmente desempenhou um papel fundamental no progresso tecnológico e na transmissão de informações durante esse período. Existem interpretações alternativas sobre a longevidade das pessoas antes do dilúvio. No entanto, a visão mais tradicional dentro do cristianismo sustenta uma leitura direta do texto bíblico que afirma que esses indivíduos viveram por centenas de anos. A Bíblia descreve como o estilo de vida pecaminoso adotado por Caim se expandiu rapidamente por todo o mundo antediluviano. Por exemplo, Lameque, descendente de Caim, foi o primeiro a adotar a poligamia nas páginas bíblicas e também foi um duplo assassino que se orgulhava de sua crueldade. Caim, após matar Abel, não apenas não se arrependeu, mas também sentiu que o castigo de Deus sobre ele era injusto. A Bíblia também menciona que, durante o período antediluviano, os filhos de Deus se misturavam com as filhas dos homens. Alguns intérpretes sustentam que isso implicava uma mistura entre seres espirituais e humanos, ou seja, que os anjos caídos tiveram relações com mulheres na terra. No entanto, a maioria dos estudiosos concorda que a interpretação que melhor se ajusta ao texto bíblico é que essa mistura foi a degeneração humana promovida pelas relações entre pessoas piedosas e ímpias. Rapidamente, a impiedade prevaleceu e caracterizou toda a civilização. Isso implica que, naquele momento, os descendentes de Sete foram a ramificação da humanidade que preservou o conhecimento de Deus. Com o tempo, essa linhagem se misturou com a linhagem ímpia de Caim, e a depravação espiritual chegou a um limite intolerável. Naquela época, menciona-se a existência dos nefilins na Terra. Alguns estudiosos afirmam que os nefilins eram gigantes nascidos da mistura dos filhos de Deus com as filhas dos homens. No entanto, muitos outros estudiosos do Antigo Testamento acreditam que é mais provável que os nefilins fossem homens poderosos e de grande renome na antiguidade, exercendo domínio por meio de atos de tirania, o que aumentou ainda mais a medida do pecado da humanidade. No entanto, no período antediluviano, também houve pessoas comprometidas com o Senhor. Abel, por exemplo, foi o primeiro mártir, lembrado como um exemplo de fé, mesmo nos tempos do Novo Testamento. Enoque teve um relacionamento tão próximo com Deus que se diz que não experimentou a morte. Finalmente, Noé nasceu, cresceu e se desenvolveu como homem nos anos finais do período antediluviano. Noé foi a rara exceção de uma pessoa que continuou a temer ao Senhor. Segundo a Bíblia, sua família foi a única que se salvou quando a paciência de Deus se tornou intolerável diante da depravação generalizada. Assim, o período antediluviano terminou com o derramamento da ira de Deus e a destruição da terra. A maldade atingiu um nível tão alto que o escritor bíblico registra o descontentamento de Deus com a humanidade, mencionando o arrependimento de ter criado o homem. No Novo Testamento, o apóstolo Pedro, em sua segunda epístola, capítulo 3, verso 6, registra o final da história antediluviana, afirmando que, por estas águas, também o mundo de então pereceu, afogado. Tudo o que ocorreu naquela época serve de advertência para nós. O próprio Jesus Cristo advertiu que nos últimos dias da era atual, o estilo de vida prediluviano se repetirá. Cada um viverá de acordo com sua própria vontade e desejo, desfrutando de festividades e relacionamentos, mas todos estarão tão ocupados que ignorarão o chamado de Deus ao arrependimento. Assim como aconteceu com a geração antediluviana, as pessoas só perceberão quando o juízo de Deus se derramar, sem oportunidade de voltar atrás. Jesus ilustrou esse momento comparando-o ao dilúvio, onde os ímpios foram levados pelas águas. Nos últimos dias, os impenitentes também serão retirados deste mundo pela vontade de Deus.
Portanto, este é um chamado urgente à humanidade. A Bíblia não apresenta o mundo antediluviano simplesmente para satisfazer nossa curiosidade sobre tempos antigos, mas como um claro lembrete de que um estilo de vida caracterizado por ignorar as normas de Deus e entregar-se ao pecado levará inevitavelmente ao julgamento divino. Os paralelos entre o mundo antediluviano e nossa era atual devem servir como um alerta. É o momento de direcionar a atenção para Deus, nos arrependermos de nossos pecados e buscar sua graça e perdão. Em conclusão, o mundo antediluviano foi um período único na história da humanidade. Foi marcado por um importante desenvolvimento tecnológico e cultural, mas também por uma grande pecaminosidade e rebelião contra Deus. Seu arrependimento final, com uma inundação catastrófica, ilustra a gravidade do julgamento divino e a urgência do arrependimento humano. Portanto, é crucial estar alerta e preparados, vivendo nossas vidas em obediência a Deus e esperando o retorno de Cristo. Você conhecia a história do mundo antediluviano? Convidamos você a se inscrever neste canal. Sinta-se à vontade para deixar seus comentários e sugestões de novos temas ou personagens das Escrituras que você gostaria de ver. Que Deus te abençoe abundantemente.